Oi, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo sobre os capítulos de workflow do livro R para Ciência de Dados, e esse vídeo faz parte do grupo de estudos da Arleide de São Paulo. E meu nome é Beatriz. Bom, esse aqui é o livro de referência. Eu vou deixar disponível a apresentação, então vocês podem clicar. E essa apresentação é sobre o capítulo de workflow básico, que é o primeiro capítulo sobre o assunto. Os autores do livro começam esse capítulo falando sobre como a gente consegue usar o R como uma calculadora, como a gente está acostumado a fazer. E a gente também pode usar o parênteses para mostrar a ordem que a gente quer que as operações sejam feitas, similar ao que a gente aprende na escola mesmo. E o R apresenta algumas funções, como a função para calcular o seno, já disponíveis no R básico para que a gente consiga fazer cálculos, e também alguns números que, na verdade, são objetos que contêm números, né, como o número π. Então, se a gente escreve π e aperta Enter, a gente consegue ver que a palavra π é um objeto que guarda o número de π e a gente pode usar isso nos cálculos. Além disso, a gente também consegue criar objetos no R. Então, a gente faz algum tipo de cálculo e guarda o resultado. E a gente usa para isso o operador de atribuição, que é essa seta em direção à esquerda. E a estrutura para a gente criar um objeto é a seguinte: o nome do objeto recebe um valor. E aí esse valor pode ser um número, um texto, entre outros, e também pode ser algum resultado de algum processamento que a gente fez. Então, nesse exemplo aqui, a gente faz um cálculo e salva o resultado desse cálculo no objeto x. E para a gente ver o resultado, a gente pode escrever x e no console vai aparecer qual é esse resultado. Outra opção é a gente criar esse objeto e envolver entre parênteses, porque assim o objeto vai ser criado, então ele vai ficar disponível para uso depois, mas ao mesmo tempo vai aparecer o resultado no console direto, sem necessidade de ter que escrever o nome do objeto. E nós temos algumas boas práticas para utilizar objetos, criar objetos, né? Então, a primeira coisa é que a gente tem um atalho, que é o atalho do Alt-, e ele serve para a gente criar esse sinal de atribuição sem ter que ficar escrevendo cada caractere. Nós também podemos usar o sinal de igual para fazer atribuições, mas os autores do livro indicam que a gente não faça isso. Além disso, o RStudio possui funcionalidades que ajudam a gente a autocompletar. Então, a gente pode começar a escrever o nome de um objeto ou de uma função e clicar na tecla Tab para poder aparecer opções para autocompletar. Outro ponto importante é que o R é case sensitive. E o que significa isso? O R interpreta diferentemente letras maiúsculas e minúsculas. Então, uma letra E minúsculo é diferente de uma letra E maiúscula. Então, nesse exemplo aqui, a gente faz uma conta e salva o resultado no objeto R_rocks. Se a gente escrever no console e executar R_rock, isso vai gerar um erro, porque o objeto não foi encontrado. Ele vai procurar um objeto exatamente com esse nome, e ele tem uma pequena diferença que não tem o S aqui, como o rocks tem. Então, ele não vai encontrar o objeto. Se a gente escrever R maiúsculo underline rocks, ele também não vai encontrar, porque o objeto que a gente criou tem R minúsculo e esse tem R maiúsculo. Então, se a gente quiser acessar o conteúdo desse objeto, a gente precisa escrever o nome exatamente igual. Então, um ponto importante aqui é que erros de digitação importam e letras maiúsculas e minúsculas também importam. A gente precisa ter atenção a esses dois pontos quando a gente estiver escrevendo nossos códigos. Outro ponto que também está relacionado com as boas práticas são os nomes dos objetos. Existem convenções, padrões que a gente pode usar para nomear os nossos objetos. A mais famosa é essa aqui, a Snake Case. E como ela funciona? A gente escreve o nome dos objetos com letra minúscula, tudo com letra minúscula, e cada palavra a gente separa por um underline, que é esse símbolo aqui. Existem outras convenções que, por exemplo, essa separa por ponto. Existem convenções que separam pela letra
maiúscula quando muda a palavra. E tem pessoas que também não usam nenhum tipo de convenção. Aqui nesse link a gente pode ver o guia de estilo do Tidyverse e esse guia de estilo usa Snake Case. O R também tem muitas funções disponíveis e existe uma estrutura que a gente usa para usar funções. Então, geralmente, a gente escreve o nome da função, abre parênteses, escreve os argumentos, né? Então, a gente pode escrever o nome do argumento igual ao valor que a gente quer passar para esse argumento e depois a gente vai fechar os parênteses. A gente também pode usar vários argumentos. Como eu comentei, né, as funções têm argumentos e eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse assunto porque isso é tratado em um outro capítulo, onde é abordado sobre o que são funções, como a gente pode criar funções, o que são argumentos e muito mais. Mas nesse momento que a gente pode pensar uma forma mais abstrata, é que quando a gente passa um argumento para uma função, a gente está oferecendo para a função um parâmetro que vai ser usado quando ela for executada. Então, nesse exemplo, a função sec serve para criar sequências, né? Então, eu escrevo o nome da função, sec, abro parênteses, e aqui eu estou passando os argumentos. Então, o argumento from, que é o início da sequência, vai receber o valor 1, e o argumento to, que é o final da sequência, vai receber o valor 10. E os argumentos são separados por vírgula. E aqui é o resultado. Então, um ponto importante nessa seção é que a gente precisa sempre usar os parênteses e as aspas em duplas. Então, se a gente abre um parênteses ou uma aspa, a gente precisa fechar para que o código seja executado corretamente. E é isso, esse é o final do vídeo sobre o capítulo de workflow básico do livro R para Ciência de Dados. Muito obrigada!